Ai. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja reinando no seu coração. Difícil falar depois de uma declaração dessa, né, irmãos? Mas uma palavra também para as mulheres. Ore por aquele que você, as mulheres solteiras, ore por aquele que você deseja como marido. Mas olhe e peça ao Senhor para mostrar a você se você é aquela mulher que merece esse marido que você está pedindo. Porque tanto o homem quanto a mulher devem se preparar para serem o melhor esposo e a melhor esposa que alguém pode desejar, com a graça de Deus, sempre debaixo da graça de Deus, porque é Ele que nos capacita. Com certeza, meu marido disse aqui que eu nunca reclamei, porque, irmãos, quando nós entendemos, compreendemos que nós estamos debaixo da graça do Senhor, e que quem nos chamou é Ele, e Ele tem um propósito em todas as coisas da nossa vida, nós temos que louvar ao Senhor, ser gratos ao Senhor em todo o tempo. Em todo o tempo. Porque o Senhor nos diz, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E eu sei que meu tempo é curto, todo mundo que sobe aqui tem um testemunho maravilhoso para dar. Eu queria ouvir esses pastores que são os meus pastores, ouvi-los muito, muito mesmo. Sabemos que é difícil a gente poder compartilhar em tão pouco tempo, não é, irmãos, aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. E eu quero dizer para vocês que nesses dias, orando e pensando no como compartilhar com a igreja, algo do meu coração, só veio uma palavra, gratidão. Gratidão. E o texto que o Senhor me deu foi Salmo 116, verso 12 a 14. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? O salmista dizia, e eu digo, que darei ao Senhor? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Deus é tão poderoso, Deus é tão maravilhoso, irmãos. Realmente, eu vim para Cuiabá, depois tivemos um rompimento do nosso noivado, voltei para São Paulo, e em São Paulo eu dizia, Senhor, eu não sei o que fazer. Eu não sei, o Senhor me levou para Cuiabá, o Senhor me deu a resposta às minhas perguntas, o Senhor me direcionou, e agora eu não sei o que fazer. Eu não sei se eu volto para Cuiabá, se eu fico em São Paulo. Eu não vou mover um pé, porque o Senhor, quando eu clamava a Ele nesses dias difíceis do que aconteceu, Ele me deu uma palavra em 2 Crônicas, capítulo 20. Ele disse, nessa batalha não tereis que batalhar. Parai e ficar em pé e vede o livramento que eu vos darei, ó Judá e Jerusalém. E eu entendi que eu não tinha que fazer nada, só esperar o que o Senhor ia fazer. E Ele disse que ia dar um livramento. E quando nós rompemos, eu falei, esse é o livramento que o Senhor está me dando. E eu entendi que Deus estava me dando um livramento. Ele estava mesmo dando um livramento temporário, tanto para mim quanto para ele, porque ele tinha algo para trabalhar na vida de Marinho, assim como também tinha para trabalhar na minha. E nos preparar de uma forma mais especial. E ali eu fiquei em São Paulo, orando, Senhor, o que eu faço? Volto, não volto, fico aqui. E todo mundo, a igreja que eu conhecia, os amigos, meus pais, meus irmãos, não, você não tem mais o que fazer em Cuiabá, fique aqui em São Paulo, seu lugar é aqui. Mas aí, eu resolvi ligar para lá, para a casa da Tânia e do pastor Edson, conversar um pouco com eles. Já fazia um mês que eu estava em São Paulo, e Marinho, meu sócio, porque não era só meu noivo, era meu sócio da empresa,
como é que é? Você vai voltar, não vai? Eu estou aqui trabalhando sozinho, eu falei, segura as pontas aí que Deus ainda não falou comigo. Eu não sei. Não sei se eu volto ou ainda não. Eu estou esperando uma resposta de Deus. E eu dizia, Deus, eu não vou mover o pé enquanto o Senhor não falar claramente comigo o que é que o Senhor quer que eu faça. Porque eu não quero nunca, o Senhor sabe que eu não quero nunca fazer a minha vontade, que é imperfeita. Eu quero fazer a sua vontade, que é perfeita, boa e agradável. Eu quero estar dentro da tua vontade. Era uma decisão muito séria para a minha vida, e eu precisava que Deus me direcionasse. E aí o pastor Edson, saudoso pastor Edson, como o pastor Edson foi importante na nossa vida e na minha vida especial. Ele e Tânia. E ele disse assim, Mira, nós estamos enviando um casal de pastores para Cuiabá. Eu falei, meu Deus, agora que a gente trabalhei lá com o Marinho o tempo todo naquela igreja, né, e ninguém ia para lá, agora vai ter um casal de pastores e eu nem estou lá. Primeiros pastores que vão para Cuiabá e eu não estou lá. Aí o pastor Edson, vem aqui no culto em Vila Sabrina para você conhecer os pastores que estão sendo enviados para Cuiabá. Eu falei, não, eu não posso perder essa oportunidade. E eu fui participar do culto na Vila Sabrina. Atravessei São Paulo, lá de Osasco para Vila Sabrina, e fui lá na igreja, sozinha. E naquela noite, o pastor me deu a oportunidade para cantar um hino. E eu falei, meu Deus, eu não ensaiei nem nada, não tem nenhum instrumento, nem um playback. E eu cantei a capela naquela igreja. Se tu minha alma a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te aborreces, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Queira machuricanda lamar. E naquela noite, naquele culto, foi um poder, uma unção do Espírito, e eu conheci pela primeira vez o pastor Dorivaldo Puerta Masson. Era o superintendente que tinha vindo para poder fazer o envio dos pastores Eduardo e Graça para Cuiabá. E o pastor Dorivaldo, naquela noite, pregou obedecer sem entender. E eu nunca esqueci aquela mensagem, eu chorei aquela mensagem inteira. Obedecer sem entender. O pastor pregou no texto de Abraão, quando leva o seu filho para o sacrifício. E que palavra poderosa. E quando encerrou aquela palavra, ele falou, vamos orar. E a igreja levantou e todos oramos. E foi uma oração tão poderosa. E ali o povo orava, clamava. E no meio daquela oração, Deus tomou o pastor Dorivaldo, que não me conhecia, e Deus falou, minha filha. E quando ele falou minha filha, eu falei, sou eu. Tenho visto o vale de lágrimas pelo qual você tem passado. Saiba, eu estou contigo. E você tem pedido que eu te diga claramente o que você deve fazer, pois eu te digo, volte para aquele lugar, porque eu te levei, e tenho ali para ti uma grande obra, e uma bênção que você nem imagina. Exatamente com essas palavras. E eu chorava, eu dizia, Deus, o Senhor tem certeza? E quando eu cheguei em casa, eu disse, pai, mãe, eu vou voltar para Cuiabá. E eles disseram, não, como assim? Eu disse, meu pai disse, por que, filha, você vai voltar para Cuiabá? Eu disse, porque Deus me mandou.
Eu não sei o que Ele tem para mim, mas Ele tem algo para mim naquele lugar, e eu tenho que voltar. E meu pai disse: se Deus te mandou, você vai. Vai sofrer muito, vai ter muita solidão, mas estaremos aqui orando por você. E eu voltei. Voltei com uma alegria profunda no meu coração. Voltei como quem vai por uma aventura com o seu Deus. Porque viver com Jesus é viver uma vida de aventuras. Se você não gosta de aventuras, vai ser difícil viver com Deus. Porque é uma aventura, mas é uma aventura maravilhosa. E nós fomos congregar com o pastor Eduardo. E aí fomos fazer parte do louvor, dirigir o louvor, e evangelizar, e vamos para a obra que Deus tem para fazer nesse lugar. E Deus foi fazendo, foi fazendo, foi fazendo. Irmãos, são tantas bênçãos, tantas vitórias, tantas alegrias, tantos milagres, tantas revelações, tantas profecias, tantas promessas se cumprindo. Houveram lutas, sim, privações, provações, lágrimas, dor, perdas, abandono, mas o Senhor esteve conosco o tempo todo. Como o pastor Dorivaldo disse assim, o tempo todo o Senhor é conosco. E nos fez entender que Ele permitiu muitas dessas situações adversas, dessas lutas, dessas guerras, para nos moldar, nos ensinar, corrigir, treinar, capacitar, aperfeiçoar e nos forjar para o propósito que Ele tinha para nós. Salmo 126, verso 5 diz: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto leva a semente, enquanto lança a semente, ele voltará com cantos de alegria, trazendo consigo os seus feixes. Oh, aleluia! Vocês são os feixes de Deus. Ao longo desses 30 anos, experimentamos muitos milagres, dos mais diversos. Cura de enfermidades físicas minhas, da minha mãe, do meu marido. O Senhor nos livrou da morte várias vezes. O Senhor nos fez coisas grandes, tremendas. Tudo isso para podermos testemunhar do seu infinito poder, da sua graça. Muitos milagres de cura nós também presenciamos na igreja do Senhor. Ao longo desses anos, pessoas foram curadas de enfermidades, foram curadas da alma, foram curadas de feridas, de traumas, tiveram experiências profundas com o Espírito Santo. Irmãos, nós vimos tanta coisa acontecer no meio do povo de Deus, da igreja de Deus. Aquela pequenina igreja lá, que muitos de vocês já viram as fotos na sala lá embaixo, até essa igreja agora. Quantos milagres Deus fez. Vimos adolescentes e jovens com dúvidas sobre a sua identidade, com crises existenciais, se entregando ao Senhor Jesus, recebendo dele identidade de filhos amados de Deus. Aleluia. Trocando os prazeres fúteis e passageiros desse mundo pela plena paz, alegria, salvação, vida de santidade, de louvores a Deus, de estudo da palavra, desenvolvendo seus dons, talentos, para serem usados por Deus nessa geração. Nós vimos tantas pessoas sendo libertas, irmãos. Tantas pessoas, talvez você seja uma dessas que foi liberta, curada, salva, restaurada. Quantos milagres o Senhor fez na sua vida e nós presenciamos isso. Vimos relacionamentos quebrados serem reatados, famílias restauradas. Quanta coisa Deus tem feito ao longo desses 30 anos. Irmãos, 30 anos que nós estamos admirados, maravilhados com o poder do Senhor Jesus, com aquilo que Deus é capaz de fazer. Louvamos a Deus por essas vidas que lá atrás se entregaram ao Senhor. Pastor Edson, pastor Dorivaldo, bispo Hildo,
tantos outros homens e mulheres que se envolveram nessa obra. Hoje à noite nós convidamos várias pessoas que fizeram parte dessa obra no início, que foram aquelas primeiras colunas que nos ajudaram a trabalhar, a evangelizar os bairros, fazer culto ao ar livre, fazer encontro de crianças, quantas coisas, a juntar latinha pelas ruas de Cuiabá. Meu Deus, tem foto lá embaixo. Nós saímos com a carretinha do Elvis, ele com a carretinha e nós de bicicleta. Eu, Sueli, Marinho e outros jovens, vínhamos de bicicleta para o centro, em pleno domingo, catando latinha pelas ruas. Nas festas da universidade, a gente ia até de madrugada catando lata, enquanto o pessoal bebia e dançava, nós íamos catando as latas debaixo das mesas. Para quê, irmãos? Para depois nós jogarmos 1 tonelada de latinhas na rua, pedir para passar um trator em cima, amassar, e a gente poder vender, e eu pegar o ônibus aqui 30 horas, para ir para São Paulo, na rua Santa Ifigênia, e comprar a primeira caixinha de som e a primeira guitarra da nossa igreja. Eira, machuricanda, lama. Quanta coisa linda. Vocês não têm noção do que é fazer parte dessa história. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Tomarei o cálice da salvação. Que darei ao Senhor? Benefício é tudo que Ele tem feito. Favor, vantagem, privilégio, liberdade, garantia. É tudo isso, são os benefícios. Poder, unção, alegria. Que darei ao Senhor por tudo isso? Falo como salmista, erguerei o cálice da salvação. Sabe, o cálice da salvação é o reconhecimento do que eu recebi do Pai, através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Você também recebeu. Cristo Jesus, o meu Salvador e Senhor. Um compromisso com Ele de assumir uma vida comprometida com o reino de Deus. É verdade. É verdade, meu marido falou de tudo que eu vivi em São Paulo, das empresas que trabalhei, executiva em várias multinacionais. Falo como Paulo, um dia andando em São Paulo, que eu fui pegar minhas notas no seminário teológico para poder fechar as notas da Faculdade Metodista Livre para poder ser candidata ao ministério, que eu nem queria, nem imaginava, mas o Senhor chamou. Obrigada. E ali, andando por aquelas ruas, falei, Senhor, o que é isso? O que é isso que o Senhor está fazendo? Estudei tanto, me preparei, tinha uma carreira, pensei em tantas coisas, o Senhor me deu tantas experiências incríveis, profissionais, e agora o Senhor me chama para o ministério pastoral, e o Senhor me trouxe o texto de Paulo. Tudo isso que eu sei, que eu aprendi, que eu recebi, vai servir como esterco, como adubo para a obra que eu tenho para você. Tem sido tão maravilhoso. Em nenhum momento, nenhum minuto desses 30 anos eu me arrependi de ter entregue a minha vida ao ministério pastoral. Minha vida entregue ao rebanho do Senhor para cuidar de vidas. Eu sou apaixonada por isso. Apaixonada pelo rebanho do Senhor. Amo tirar os carrapichos, tirar, sabe, dos pelos das ovelhas e poder cuidar delas e vê-las saudável, louvando ao Senhor. Erguerei o cálice da salvação. É uma renúncia total do mundo, dos seus deleites. Mas Hebreus 2:3 diz, como escaparemos nós, se não atentarmos para tão grande salvação? O que é que vale mais? O que é que tem mais valor? Eu digo, Senhor, se eu não servir para o teu reino, se eu não servir para a tua obra, me leva embora.
porque eu não sirvo para mais nada. Invocarei o nome do Senhor. Invocarei o nome do Senhor. Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Invocar, chamar, apelar, impedir, impedir, implorar, suplicar, valer-se desse nome. Que nome é esse? Nome que está sobre todo nome, nome diante do qual todo joelho se dobrará. Em todo tempo clame o nome de Jesus. Nome precioso, nome bom. Invocarei em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo. E cumprirei para com o Senhor os meus votos, na presença de todo o povo. Louvo ao Senhor, porque prometi a Ele que faria a sua obra, enquanto eu vivesse, e Ele me desse saúde, graça, condições físicas, emocionais, mentais. Mas eu sinto, irmãos, eu amo Caleb. Eu amo Caleb. Ele sempre foi o meu herói desde adolescente. Eu achava tremendo, poderoso o que Caleb falava. Chegou lá com... Primeiro que ele não aceitou concordar com os demais espias que foram ver a terra e voltaram tudo macambúzio, derrotados. Nossa, não dá, não vamos vencer nunca. Como é que vamos entrar nessa terra? E ele diz: se o Senhor se agradar de nós, nós vamos entrar e vamos devorar aquele povo que nem pão. Se o Senhor se agradar de nós, nós faremos qualquer coisa. E quando ele chega com 80 anos, ele fala: eu estou com o mesmo vigor de quando eu tinha 40. E eu creio que é isso que o Senhor vai fazer comigo. Como Caleb, eu me sinto com a mesma paixão daquela jovem que chegou aqui há 30 anos atrás, mais de 30 anos, e que fazia as peças de teatro dançando com as crianças, fechando a rua, enchendo de 200, 300 crianças, que pastor Eduardo estava falando hoje comigo, que se emocionou, me vendo vestida de salte, de um livrinho de crianças e dançando, fazendo coreografia, quando nem imaginava o que era isso, criando coreografia com as crianças para fazer um musical, que a gente foi apresentar até em Agrovila das Palmeiras, numa tarde quente, quando começou a vir criança de tudo quanto é lado, de tudo quanto é sítio, para assistir aquilo, e eles ficavam assim, maravilhados com aquela peça que a gente apresentava. Louvo a Deus, irmãos, por tudo que o Senhor tem feito nesses 30 anos. Glorifica o nome do Senhor, a Ele a honra, a glória, o louvor, tudo para Ele, por Ele, porque é só Ele pode fazer isso. E quando eu olho para vocês, eu me sinto tão emocionada, irmãos, porque como o pastor Dori falou, vocês, foi pastor Eduardo, vocês são promessa de Deus. Vocês são promessas. Quando ele me falou naquela noite, volte para aquele lugar, porque eu tenho para ti uma grande obra. Era essa obra. Eram vocês, irmãos. Eram vocês, irmãos. Mas não é ainda o que Deus tem. É muito maior essa obra. Eu sinto que é só o começo de uma grande obra, que possivelmente eu nem esteja mais aqui, nós não estejamos mais aqui, mas vocês estarão fazendo essa obra avançar para as próximas gerações, em nome de Jesus. Queira Deus use cada um de vocês para a glória dele, assim como tem usado a vida de tantos outros homens e mulheres que testemunharam aqui. Deus abençoe.